versão Libertadores, agora de forma isolada, o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. São 3 jogos do Júnior com a camisa do Botafogo, 7 gols, os 2 do Botafogo hoje na vitória para cima do Red Bull Bragantino, o Juninho e o Capixaba. No finalzinho do primeiro tempo, os 2 gols saíram no final da primeira etapa, o primeiro do Júnior num golaço, o gol de empate do Juninho também, até numa falha defensiva do Botafogo. O Júnior tem 1,75 m, ele fez um gol de cabeça no primeiro pau, depois da bola cobrada, a falta cobrada pela esquerda, e depois o Júnior Santos, em outro belíssimo gol, decidiu o jogo, Botafogo em vantagem. Semana que vem, o jogo da volta no Nabi Abichedi. É pra tudo isso, Mansur? A empolgação com o craque das pernas tortas? Boa noite, Igor. Tá bem, meu velho? Tudo bem? Boa noite, Alex. Massa. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Claro que é pra tudo isso, gente. A gente obviamente vai mergulhar depois em uma série de debates sobre o jogo, questões táticas, questões do comportamento dos times. Sim. Agora, por mais que a gente analise o jogo taticamente, a diferença do jogo foi a ação individual de um jogador que foi acima, conseguiu fazer coisas acima dos demais 21 que estiveram em campo, que começaram o jogo, dos que entraram. O Júnior Santos fez 2 gols absolutamente espetaculares, e é interessante porque é um jogador que é prioritariamente, preferencialmente destro, jogando pela ponta direita, com uma enorme facilidade de fazer esse movimento de cortar para dentro e definir a jogada de perna esquerda. As duas. Nas 2 jogadas ele fez esse movimento. O segundo com a matada e depois o arremate espetacular para fazer o 2-1. Porque, além disso, as jogadas decisivas do Júnior Santos vêm num jogo que não tinha uma imposição tão clara de um time para o outro. No segundo tempo, talvez até tivesse. Se tivesse, era do Bragantino. O lance do gol do Botafogo, do Júnior Santos, é a única finalização do Botafogo no segundo tempo inteiro. E foi esse lance que o Júnior Santos fabricou quase todo ele, porque ele recebe uma bola longa, abre na ponta, se coloca para receber do cruzamento da Damian Soares e faz o gol. Então, ele foi muito influente no resultado do jogo, ele foi muito decisivo no jogo. Ele é o nome da partida disparadamente. Nome, sobrenome, apelido, é o cara, né, do jogo Júnior Santos. Alex, boa noite pra você, meu velho. Tem isso, cara, né? O cara que a confiança tá lá no alto, por mais que o Botafogo passe, né, por um início turbulento de temporada, o Júnior, quando o assunto tá sendo Libertadores, não tá nem aí pra isso, né? Não tem nenhuma lembrança ruim, não tem emocional abalado. É um Júnior, pelo contrário, super confiante. Tem isso de jogador que tal competição cresce, dá em mim, tá resolvendo. Boa noite, Igor. Tudo bem, meu velho? Mansur, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, todo mundo tá em casa. Com certeza tem. Mas só que o Júnior, se a gente for ver, o Júnior Santos, das trocas de treinador, acho que foi o jogador que mais retorno deu de maneira mais consistente, né? E assim ele tá assumindo realmente um protagonismo que, com a coragem dele, todas essas características, os escapes, várias situações desse jogo e de outros também, acaba realmente que o Júnior Santos acaba trazendo algo diferente, né? Porque o individualismo, a individualidade acaba trazendo realmente sempre para o futebol algo que vai suprir qualquer diferença que seja ela tática. Até acredito que os 2 times poderiam ter se aproveitado um pouco melhor de fazer um jogo mais por dentro, só que o Júnior Santos ele sempre foi realmente uma válvula de escape e 2 golaços vivendo esse momento. E é lógico que qualquer fala acaba se tornando uma homenagem para o Garrincha, obviamente, tem que ser assim feito. E o Júnior Santos deve estar feliz demais, né? Muito, porque é um momento que transforma realmente o jogador. Você muda de nível, assim, de você acaba realmente indo para campo, porque ele parece uma carreta, um bitrem numa descida daquela, e de vez em quando faca de açougueiro, né? Porque corta mesmo, né? O bicho vem, corta, segue embalado e vai embora, ninguém segura, cara. Artilheiro da Libertadores até aqui, não só da história do Botafogo, mas da edição também. Você vê que o jogador, às vezes, que tem uma qualidade, um refino técnico maior do que o do Júnior Santos, sem confiança, não produz como ele está produzindo tecnicamente. É impressionante. Em progressão... Sensação que se ele tiver 2, 3 metros para iniciar uma arrancada, aí parece que ele está numa ladeira mesmo. É uma loucura. Tá todo mundo correndo subindo e ele está correndo descendo a ladeira. E teve uma segunda dessa, teve uma boa dessa no segundo tempo, que o Capixaba conseguiu atrapalhar ele no corpo ali, mas eu achei que ele não ia realmente pegar. E o Capixaba pelo lado, então aquele lado ali, vamos dizer assim, acho que se for colocar os melhores em campo, vamos dizer Capixaba e ele, um baita de um confronto,
mas o Júnior vive um momento especial que o Botafogo tem que aproveitar muito bem. O programa de hoje, Alex, Mansur, sempre um prazer estar aqui com vocês, amigos. A gente vai falar ainda de Copa do Brasil, né? O Vasco joga amanhã com a Água Santa. Vamos falar dessa chegada do Léo Ortiz no Flamengo. Também, né, tem Champions, foi tarde de Champions, né, de decisão. O Vinícius Júnior mais uma vez com o Real Madrid, num jogo difícil pro Real contra o Leipzig. Muito difícil o jogo do Real. E uma classificação tranquila e esperada do Manchester City. Mas a gente começa, né, pelo Botafogo, então, pelo jogo. Ô Mansur, a gente está olhando aqui o time, né, que o Fábio Matias colocou em campo para começar o jogo. Com o Gatito, o Damian Soares, com o Lucas Halter, Alexander Barbosa e o Hugo, que não tem dúvida nenhuma, mistério nenhum. O escolhido foi o Gregore, né, para começar. A gente falava aqui ontem da dúvida se começava o Gregore, se ia de Danilo Barbosa, mas o Gregore começou o jogo, né, chegou agora, já teve oportunidade como titular. Tietê com o Eduardo e o trio de ataque com o Júnior Santos, o Savarino e o Tiquinho. De time que começa o jogo e que inicia, né, ele depois no intervalo ele faz uma mudança, né, já para a volta para o segundo tempo, que é a entrada do Marlon Freitas na vaga do Tietê. Foi isso nos dois apitos iniciais do jogo, o que aconteceu aí com o Fábio Matias. A proposta do time que entra em campo deu certo, encaixou o primeiro tempo do Botafogo? Não, o Botafogo, na verdade, o que era o jogo, né, para mim, por meia hora do jogo? Eram dois times que tentavam pressionar, limitavam um pouco o espaço, e essas pressões, mais do que boas ações dos times para sair dessa pressão, elas provocavam muito mais erros e imprecisão. Era um jogo de pouca continuidade nas posses de bola, os times perdiam a bola muito rapidamente. Aos poucos, naturalmente, esse ritmo vai arrefecendo, e aí ficou muito claro que eram dois times de propostas um pouco diferentes. Falando do Botafogo, que a gente está aqui com o campinho na tela, o Botafogo basicamente era um time... O Bragantino, com a pressão, deixava aqui o Alexander Barbosa quase sempre sair com a bola. Ele era um homem que, em geral, o Bragantino liberava para sair com a bola. Poucas vezes ele encontrava o passe por baixo. O Bragantino igualava no Gregore, no Tietê e no Eduardo, que tentava se aproximar um pouco mais do ataque, igualava quase sempre a marcação 1 contra 1 e tirava a opção de passe para esses jogadores. Quase sempre era uma bola longa do Alexander tentando achar ou o Tiquinho pelo alto. Raramente o Botafogo conseguiu achar o Tiquinho de costas para ele acionar os homens de lado, mas era quase sempre um Botafogo de bola esticada para o Júnior Santos ou para o Savarino. Curioso que nos primeiros minutos de jogo teve um período em que eles jogaram invertidos, né? Durou cerca de 5 minutos no início do jogo, logo depois voltaram à posição normal. E quase sempre o grande escape do Botafogo era o Júnior Santos, saindo aqui de uma posição muito próxima da linha lateral, vindo um pouco para dentro, no lugar, às vezes, de enfrentar o Juninho Capixaba, enfrentava o Luan Cândido, que era o zagueiro pelo lado esquerdo, e conseguiu ter vantagem em muitos lances, inclusive. A partir do intervalo, no intervalo vem a substituição que o Igor fez a referência, o Marlon, no lugar do Tietê. O Botafogo de vez assume praticamente a posição aqui de dois volantes, com o Eduardo chegando mais perto do Tiquinho. E aí depois eu acho que o Matias vai muito bem nas trocas, porque o Gregore não fazia um grande jogo e dá lugar ao Danilo. E o Hugo vinha tendo um segundo tempo de enorme dificuldade com o Elinho. Eu acho que é essa troca mais interessante. Né? Você falou, né, Alex, do lado direito de ataque do Botafogo, esquerdo da defesa, esse confronto Júnior Santos e Capixaba, foi interessantíssimo o jogo todo, mas no segundo tempo, o Elinho estava ganhando todas. Ganhou todas. Foram 3 em sequência. E talvez o Marçal tenha uma característica, né, interessante para a entrada. Ele entra para neutralizar. Também a capacidade de posicionamento defensivo. Acho que ele entra para tentar estabilizar aquele setor, que era onde o Bragantino tinha mais vantagem. Eu perguntava aqui pro Mansur, a gente estava vendo o jogo, né, aqui no camarim, na entrada do Marlon Freitas, já foi no intervalo. O que quis, Alex, né, o Fábio Matias naquele momento? A gente não tem a informação se tem algum, né, motivo clínico. Não sei, daqui a pouco pode surgir qualquer tipo aí de notícia. Vamos imaginar que não tenha. E mesmo que tenha, né, a opção pelo Marlon foi muito bem, por exemplo, no clássico contra o Fluminense. Mas ele quis o quê com a entrada do Marlon? Porque não funcionou, né? O Botafogo não conseguiu encontrar meio campo no início do jogo. Seguiu parecida. Lógico que ele ganha em estatura com as bolas paradas. Às vezes uma melhoria de passe, pode ser. São até parecidos tecnicamente. Um pouco menos de movimento pro Marlon Freitas, né? Por mais que ele tenha feito esses movimentos assim, o Tietê ele é mais móvel, né? A dinâmica é diferente. A dinâmica ele é um pouco diferente. Mas às vezes é mais para dar essa estabilidade, né? Só ele que pode explicar. Mas realmente a questão de bola parada você acaba ganhando, além de que, como você tem jogadores, mesma coisa do Danilo e o Gregore.
você tem jogadores vivendo um momento muito parecido. Eu também acho que o Danilo ele vem super bem. Desde o final do ano passado para cá, ele vem sempre sendo seguro, quando ele jogou atrás e quando ele veio de volante. Começou bem também. Aí você escolhe por um ou por outro, por alguma característica, mas não é por demérito desse um que tá saindo. E o Marlon Freitas, não só pelo último jogo, mas agora com o Fábio Matias, ele também conseguiu dar uma melhorada. E para mim ele procurou um pouco mais dessa estabilidade, desse tipo de jogo. Não funcionou, né? Ele tentou, pensou uma coisa, não funcionou. O Botafogo praticamente vivia de bolas longas, com pouca vantagem nessas bolas. Foram 20, 25 minutos de um Bragantino bem superior no segundo tempo, mas superior em termos de domínio da bola, de volume e de não deixar o Botafogo... né? A gente não tem grandes oportunidades. O Bragantino termina o segundo tempo. Apesar de, vou até checando aqui, apesar de ter no segundo tempo 55, 56% da bola, tem também só 5 finalizações. O Botafogo tem uma só. E ele errou mais em torno de 20 passes a mais. Então você vê que o Botafogo, isso aí torna-se uma característica, o Botafogo conseguiu incomodar a maneira de jogar do Red Bull Bragantino, que pra mim eles encaixaram muito de forma até parecida. O Red Bull Bragantino veio com 2 linhas de 4 praticamente, né? Veio o Sacha tentando fazer esse movimento segundo o volante e depois o Botafogo também, eu acho que o Eduardo ele ficou mais perto do Tiquinho do que precisava. E no fim do jogo, Alex, até voltando aqui, ó, isso é interessante. Quando o Bragantino preenche um pouco mais o meio e tenta ficar mais ofensivo após o 2-1 do Botafogo, ele coloca o Cauê para preencher o meio, tira o Tiquinho, que é um jogador que naturalmente sem a bola vai ter menos participação, adianta o Eduardo e compõe o meio com mais vitalidade. Ele fica com o meio campo todo ele novo, com 3 jogadores. O Cauê aí já é mais parecido com o Tietê. Com 3 jogadores. De movimento, né? E outro que também veio de um clássico muito bom, né? O Eric Faria muito comentando o jogo no Globoplay, eu concordo com o Eric na análise que no clássico, pra mim, o Cauê é o melhor em campo. E deu segurança de ser usado num jogo como esse. Sim, né? Acho que ele ganhou, né? Ele ganhou essa confiança. Aí vem naquilo que o Tite fala desde lá de trás, assim, sobre o que o campo ele realmente mostra. E é uma verdade. Exato. O Cauê mostrou isso, o menino que jogou da esquerda, o nome que você falou ontem até. Do Yarlen? Não do Yarlen. O canhoto que fez o gol também, do Botafogo. Puxa vida, como é que fugiu o nome? Que também jogou um clássico super bem. Então, você vê que os jogos de futebol, o clássico ficava naquela dúvida. Eu coloco o Raí. Então você realmente, esses moleques, esses atletas, na verdade, moleques não com todo respeito, né? Eles realmente acabam te gerando essa possibilidade. Mas eu acho que essas 2 linhas de 4, da maneira que ficou, eles faltaram utilizar melhor, de repente, de criar uma superioridade no meio, que poderia o Botafogo com o Eduardo e com o Savarino, e o Lincoln aqui que entrou, mas a posse de bola eles não conseguiram ter para fazer esse jogo andar, por isso que ficou muito pelas beiradas. E jogo de poucas oportunidades. Mas sabe, mas tem olhar os highlights, poucas oportunidades. Exato, e aí tem um dado. Quando a gente fala, e o Alex citou agora da questão da criação de chances, e a gente falava no início das pressões que dificultavam muito que os times executassem jogadas um pouco mais trabalhadas, também por imprecisão, tecnicamente foi um jogo abaixo do que a gente podia esperar. É um jogo tenso também, né? Exato. O Botafogo teve um índice de acerto de passe no jogo de 70%. É quase como se você errasse um passe a cada 3. E o Bragantino teve um índice de 77%, 23% de erro de passe. 1 a cada 4, praticamente. A gente destacou que teve um momento do segundo tempo, foram 6 erros consecutivos, né, moço? Um atrás do outro. De um lado do outro. Sem continuidade. Total, assim. Um jogo de muita destruição, de muito erro ali, individual até em tomada de decisão. O seu Sport TV, solta aí os números do jogo pra gente olhar, pelo menos na visão aí das estatísticas, como que se desenhou a partida no Newton Santos. Aliás, num público de 33.433 torcedores presentes. Na posse de bola final, o Bragantino ficou com 54%, o time do Pedro Caixinha. Em finalizações, 8 para o Bragantino, 7 para o Botafogo. 5 do Botafogo foram no alvo, as 2 do Júnior Santos que decidiram a partida. Só 2 escanteios, eu acho que é um bom dado, né? Assim, é um jogo que tem... Você vê, é um jogo de beirada de campo, mas sem a profundidade. Isso. Para poder chegar até essa condição. Dos dois você vê lados. Que o Bragantino ele conseguiu ter volume pelos 2 lados, mais por causa de Elinho e Capixaba, e o Botafogo mais restrito aqui no Júnior Santos pela direita. O mapa de calor acho que conta a história do jogo. Sempre, né? Conta bastante a história do jogo. Com o Júnior Santos aqui à direita. Faltas aí é lógica de movimentos e ocupações com a bola. Agora a parte técnica realmente... Aí não entra no mapa de calor. Aí pode distorcer igual o bigode do Ortiz ontem, entendeu? Então... o bigode do Ortiz que estava todo pra canhota, daqui a pouco falaremos do Léo Ortiz. Poucas faltas no jogo, né? 14 para um lado. Para um jogo bem disputado. Jogo de mas isso eu acho que mais até por causa da arbitragem.
Também é um pouco mais permissiva, né? Mas E não aí- ao ponto de deixar, de repente... Eu acho que o jogo hoje nem foi apesar da temperatura alta, ser forte, tensão, mas né? eu acho que não faltou, não foi um problema. Eu também não achei que passou do limite. 404 passos para um lado, 314 para o outro. Essa precisão que o Mansur e o Alex falavam aqui agora, baixa, né? Num padrão de um jogo de alto nível. Acho que um erro a cada 4 passos. Exato, baixa. O Botafogo... Essa conta eu já não consegui. Eu também não, mas é bom que o Mansur tá aqui. 8 desaves do Botafogo. Ele fez agora, gente, de improviso. Tipo, Bragantino e um amarelo para cada lado. Os números do jogo estão aí. Nesse mapa de calor aí do Botafogo, que claramente, Mansur... A bola posse do campo defensivo, na linha de zagueiros, bola Outra longa história buscando o lado direito. Completa. E aí eu queria entender onde entra o Savarino, né, no mapa de calor e a atuação de jogo, porque me deu a impressão que foram 2 tempos, né? Ele foi o mais presente no primeiro tempo, mais participativo no primeiro tempo, e desce no segundo, até some um pouquinho do jogo. É físico ainda? O Savarino a gente pode falar? Ou é realmente uma presença que se apresentou no jogo? Acho que foi o que se apresentou no jogo. No primeiro tempo ele tinha um papel muito importante, tanto por vezes de tentar vir da esquerda um pouco mais para dentro, para tentar participar, para fazer essa... Se aproximar pouco, e né? Tentar participar de uma troca de passes ainda que rápido. O Botafogo sempre queria um jogo mais direto, sempre queria chegar no ataque em menos toques. E também de atacar a área quando o Júnior Santos tivesse a bola aberta na direita, né? Para ser mais uma presença de área. Mas acabou que as chances não se apresentaram tanto a ele. No segundo tempo, o Botafogo perdeu a capacidade de sair de trás, dependia muito de um jogo de muita bola longa pelo alto para disputa mais física. Não é um jogo que favoreça tanto a ele naturalmente ia ter um pouco mais de dificuldade. E outra hora que o Júnior Santos pega a bola aqui, o Botafogo não é esse time que chega a bola nele, de repente roda de novo. Vai definir, né? Chegou nele, ele vai e haja quem segure, né? Então, Savarino, a participação, você falou e definiu bem com aquilo que você falou no começo. E o Mansur também. No primeiro tempo ele teve uma melhor participação. Só que a participação mais efetiva era sempre com o Júnior Santos. E no segundo tempo, com o melhor segundo tempo do Red Bull Bragantino, ele também acaba dando uma sumida, porque o Botafogo também joga menos com a bola, assim, nesse quesito de jogo. Então faltou ele se encontrar. Por isso que eu falo que às vezes ele poderia ter vindo por dentro, que seria mais fácil o Botafogo criar com ele, às vezes Eduardo, 5 por dentro, às vezes contra 2 ou 3. Né? Se você consegue ter um pouco disso, você ia ter um pouco de superioridade para o Hugo poder ocupar aquela lateral. Então acabou não acontecendo. O Botafogo leva vantagem, né, para o jogo da volta, então, nesse resultado de 2-1. Semana que vem, Mansur, a gente vai ter o Bragantino, então, mandante no Nabi Abichedi. Eu queria colocar aqui o campinho do Pedro Caixinha. Como que entrou o Bragantino no jogo? Com o Cleiton no gol, o Natan Mendes já sem o Léo Ortiz, então, com o Lucas Cunha, o Luan Cândido e o Juninho Capixaba, um dos destaques do time no jogo, não só pelo gol. O Jadson com o Eric Ramírez e o Elinho de um lado, o Lincoln do outro. O Sacha com o Thiago Borbas. Dessas linhas definidas também do time do Pedro Caixinha no jogo de hoje. A proposta, ontem a gente falava um pouquinho de proposta, né, que podia ser o jogo de hoje, quem tomaria conta do jogo. O Bragantino veio para quê pro Rio de Janeiro? Né? É para ficar vivo? Veio buscar resultado. No segundo tempo a gente falou, inclusive, chegou um momento que ele foi para cima, né? Que ele acreditou no segundo tempo do time, estava melhor do que o Botafogo, um bom momento, um bom recorte na segunda etapa. Não me pareceu, né, que veio aqui para ficar coado. O Bragantino veio para ganhar. Né? Veio para ganhar. O Bragantino veio para ganhar. Posicionamento quase sempre na saída de bola do Botafogo era de um time colocado bem à frente para tentar pressionar. Onde eu acho que o Bragantino, nesse momento da temporada, está tendo uma dificuldade. Para mim é nesse trio aqui. O Sacha é um jogador de característica, por mais que ele participe e tenha feito jogos no Campeonato Brasileiro passado, como esse homem, por trás do centroavante, por trás do Borbas, para tentar dar o último passe, para atacar a área eventualmente para finalizar, ele não é uma característica especificamente de meio-campista. E o Bragantino tem dificuldade, por vezes, de prevalecer nesse setor, como ele ano passado tinha. Muita presença, a falta do Matheus Fernandes, a falta do Lucas Evangelista. Do Evangelista, principalmente. São jogadores que acabam fragilizando um pouquinho um setor que é muito importante para o Bragantino. Ele tentava fazer muitas vezes esse movimento, o Lincoln um pouquinho para dentro, para tentar dar o corredor ao Juninho. Só que o Juninho também tinha muito trabalho com o Júnior Santos, por vezes. Então era um jogo como eles não conseguiram manter a bola para poder fazer essa bola chegar lá no campo de ataque, errava muito e não fazia efeito eles formarem esse quadrado, né? Porque você pode ver que o Sacha ele não vira aquele meia porque ele tá atrás do atacante. Do meio do campo lado direito, praticamente. Se o Lincoln está no meio com esse pensamento e característica dele de meia, realmente o time acho que cresceria até mais.
Poderia até, de repente, ter um Sacha no Lincoln, o Lincoln mais, às vezes, por dentro, poderia ser mais interessante também, que ele acabou não fazendo nenhum tipo de alteração, a não ser quando ele trocou os jogadores, quando ele fez realmente substituições. E era mais com essa formação em que a gente teve muito mais raramente esse movimento do Juninho Capixaba, que era muito característico do ano passado, dele atacar um pouco mais por dentro, porque quem vinha para cá por vezes era o Lincoln e fechava um pouco essa passagem. Quando o Juninho passava, quase sempre era por fora. Mudanças do segundo tempo. Foi um jogo que raramente os treinadores mudaram muito o desenho, né, dos times. Foram mais trocando. Saiu, primeiro ele tirou o Borbas e o Lincoln coloca o Vitinho fazendo a função do lado esquerdo. O Thalisson, basicamente, ele passa aí de vez a uma formação de mais agressividade do que até de retenção de bola. O Vitinho já fica aberto. É uma outra característica, aí um pouco de mudança de característica. Mais adiante ele tira o Eric Ramírez, teve dificuldade no jogo, quando ele coloca o Gustavo Neves, também não mudando tanto o desenho. Mais adiante, o La Quintana, aqui pelo lado do Elinho, que fisicamente chega na parte final do jogo sentindo, e a outra mudança é o Bruninho, no lugar do Sacha, tentando ser esse meio atacante aqui por trás. Agora, para mim, eu senti muita falta do Bragantino com mais presença de área, quando conseguia construir, se aproximar dos últimos metros, mais gente pisando a área e de um time que conseguisse ser mais agressivo. Claramente, assim, o Bragantino, coletivamente, ele é um time mais consolidado que o Botafogo, até em termos de ideias, tentando buscar um termo para não parecer, digamos, mais sofisticadas que o Botafogo. O Botafogo dependia mais da bola longa, de um jogo mais direto, o Bragantino buscando um pouco mais de construção, e ele tem essa forma, até o jeito de pressionar, isso muito mais estabelecido, porque é um trabalho muito longo, mas não conseguia transformar isso em chance de gol. O Botafogo, agora a gente começa já a olhar para a próxima semana, para Botafogo e para Bragantino. O Botafogo tem compromisso, né, de Taça Rio. Mudou o Botafogo, agora não tem Campeonato Carioca. As semifinais estão decididas, o clube ficou mais uma vez fora e o foco é total na Libertadores. Então o jogo contra o Sampaio Corrêa vira um jogo simplesmente, né, para descansar seus principais jogadores. Tem uma questão só, né? Qual? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Essa é uma questão, cara. Essa é uma questão que o Botafogo tem que ter. Não pode largar, né, de qualquer maneira, os jogos da Taça Rio. Mas a gente entende que no meio dos jogos da Libertadores, esse jogo contra o Sampaio vai ser um jogo, né, para segurar. Claro, não há comparação do impacto na temporada do Botafogo de um jogo de outro. Exato. Então o Botafogo tem esse compromisso então de Taça Rio e o Bragantino tem um compromisso de Paulistão. O Bragantino também, olhando, né, a sua situação no grupo, está classificado para a próxima fase, está com 21 pontos no grupo C, né, 4 a mais que o segundo colocado. É o primeiro colocado. Enfrenta o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. A gente imagina que o Pedro Caixinha também vá com o time alternativo. O Botafogo hoje, Guarani. Muito. O Guarani está em outra briga, isso. Em outro polo de briga no campeonato. Não foi bom, né, o Paulista do Guarani. O John Textor, que é o homem, né, do Botafogo, é uma figura. Né? Ele estava lá do lado de fora hoje, ali do Newton Santos, recebeu o time no meio da torcida. O John Textor é qualquer parada. E falou com jornalistas, o Serginho Santana, que cobre o Botafogo, estava por lá. Ele falou sobre o Fábio Matias, muito rápido, não sobre o Fábio em si, mas sobre a busca por um treinador, sem dar tanta pista. E aí eu acho que é legal a gente falar do Fábio, né? Porque é um cara que chega no início do ano, no Botafogo, no início desse ano, então ele não participa do que aconteceu no ano passado, ele chega para ser um auxiliar permanente do clube, ele assume, né, o Botafogo na ausência do Thiago Nunes, nessa saída, né, que o Thiago se colocou num momento muito ruim, né, em coletivas, e aquela, a principal delas, todo mundo sabe, né, quando expõe o grupo de uma certa maneira. O Fábio, Alex, ele tem 3 jogos, 3 vitórias, tem clássico nesse meio. 4, né? Agora a quarta, né? Agora a quarta. Tem um clássico. 4 jogos. Agora é o 4º jogo. Tem um clássico nesse meio imponente, cara. Imponente a vitória. E hoje uma vitória super importante. Personalidade tem, né? Não estou aqui fazendo lobby, o Fábio tem que continuar. O Botafogo está com muita calma procurando o sucessor. Eu acho que até com o ensinamento da escolha do Thiago e talvez também da do Lúcio Flávio, né, que já na era do John Textor. Mas é um trabalho interessante, cara, de um cara que conhece o grupo desde o início do ano. E hoje, por exemplo, em mexidas eu achei super consciente. Super consciente, principalmente em entendimento e leitura de jogo. Quando tira o Hugo, né, quando coloca o Danilo e vê que o Gregory, para aquele momento do jogo, não estava bem. É um início interessante e o Botafogo precisava um pouquinho de calma, né, de alguém que acalmasse, né, o que estava acontecendo emocionalmente,
psicologicamente o Fábio vai dando conta do recado, Alex. Assim, é importante salientar que as pessoas, os profissionais são diferentes, né? Tem gente que fala assim, mas eu tenho medo porque o Lúcio Flávio, ele teve uma carreira muito boa de atleta, um cara inteligente, só que não tinha experiência comandando. O Fábio, ele traz essa experiência. E vivências que são importantes para isso. E o Fábio, a gente já viu outros casos que deram certo e outros não. Sim. Porque tem treinador que às vezes é muito competente, só que no trato com o atleta profissional, para sair da base profissional, tem dificuldade. O Fábio, pelo jeito, ele não está tendo essa dificuldade dessa transição. Então, quando você traz um interino, primeiro você tem que ter, lógico, um cara competente, um cara que não, desprovido de vaidade, como nós falamos ontem aqui, porque ele não pode estar ali querendo o lugar do cara, senão realmente, como alguns casos no futebol brasileiro, acabou virando algo negativo, porque os treinadores reclamavam que esse cara da casa, ele trabalhava contra, né? Então, enfim, eu acho que é assim, primeiro você tem que acertar na pessoa, e o Fábio realmente é um baita de um cara, e isso ele está provando agora. E a entrevista dele de ontem, como a de hoje, deve ser do mesmo jeito. O resultado que está sendo dado dá tranquilidade, sim, para o Botafogo de falar, poxa vida, nós podemos procurar no mercado, e o Fábio segue com a ideia de interinamente seguir nesse caminho. Foram jogos diferentes, que ele procurou situações diferentes, só que o time correu, o time competiu, animicamente o time foi muito bem, né? Você pode ver a fisionomia dos jogadores. Fato, né, cara? Então isso tem sim competência do treinador, né? E nós estamos falando agora já do quarto jogo, e que não era fácil com tudo que o Botafogo acabou trazendo, e um treinador interino, que tem carreira na base, acabou trazendo isso para o Botafogo. Então é um perfil de treinador e pessoa que se encaixou com esse Botafogo, com esses elencos. Nunca é fácil você contratar um treinador por, o cara é muito bom e chega aqui. O Thiago Nunes é um cara super competente, tecnicamente dizendo, e acabou não conseguindo fazer esse trabalho, como o Laje, e como outros, e como acontece de repente no mercado. Mas é importante para o Fábio, que estava querendo uma oportunidade de trabalhar num profissional, casou as duas situações, e a hora que vem realmente esse trabalho, ele consegue ajudar o time titular, e quem estava fora vem fazer um clássico da maneira que fez. Então, treinador bom é aquele que potencializa o time, que dá uma cara pro time. Isso é muito bom, cara. Então, a princípio, e você vê que ele é um cara, eu conheço ele, na verdade, ele é um cara leve, é um cara fácil de lidar. É um cara inteligente para entender onde ele está e com quem ele está. É vibrante, então, né, ele trouxe tudo isso pro Botafogo, que é óbvio que traz uma tranquilidade para eles. Era um momento que o Botafogo precisava muito disso, né? Precisava muito disso. Tava muito turbulento, né? O Botafogo fora de campo, além de dentro de campo. No meio dessa entrevista do Textor, né, da galera, que o Serginho estava ali marcando. O Serginho é um baita de um volante, caçador. Sim. Sérgio Santana. Está um pouco fora de forma aí nesse momento, mas vai voltar, Serginho. Olha a corneta. O John Textor, ele, e no meio de tudo isso, a gente tem a manchete aí, né, seu Sport TV, para mostrar para o torcedor do Botafogo, que ele já deixou claro, destacou que o Botafogo fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador para a janela de julho, que é a janela do meio do ano, janela de verão do futebol europeu. O Thiago Franklin, né, que é um companheiro que está na cobertura diária do Botafogo, um abraço para o Thiagão, noticiou que o jogador em questão é o Thiago Almada, jogador revelado pelo Vélez Sarsfield, que está no Atlanta. É um baita de um nome, um baita de um jogador, vindo de MLS, caso seja ele o jogador, né, na apuração do Thiago, que agora a gente vai começar, claro, a olhar. É um valor que na conversão, um pouco mais de 107 milhões, né, na nossa moeda, a moeda do Texas é 20 milhões, é uma boa para o Botafogo, seria uma ótima para o Botafogo, uma Almada já projetando o meio de ano. Um jogador que para o mercado brasileiro toda a expectativa de que ele tenha um impacto muito grande, um jogador de nível técnico alto, um meia que pode ser o meia central, que pode partir do lado esquerdo vindo para dentro, um meia destro. Jogador de alta qualidade, desde o surgimento dele do Vélez, é um jogador campeão do mundo, né? A gente esquece, ele foi convocado na reta final. Verdade, cara. Ele estava no grupo, na seleção argentina campeã no Catar. Teve essa vivência toda desse ambiente de Copa do Mundo. Enfim. Bom destaque, porque passa batido. Né? A gente vê tanto outros caras. E para quem de repente não acompanhou, ele era o capitão, camisa 10 agora do pré-olímpico da Argentina. Então, é um nome que... Agora, o que o Textor disse é que há uma proposta feita. A gente não sabe
qual é a intenção do jogador, qual é a intenção do atleta. Há algumas... O Textor, na entrevista, ele tenta passar a imagem, e é interessante que o faça, eu tenho conversado com o mercado e as pessoas já olham diferente para esse clube, os jogadores já querem jogar no Botafogo, tentando consolidar ali uma imagem de uma nova etapa na vida do clube, depois de tudo que o Botafogo viveu antes da transformação em SAF e, obviamente, depois de um certo trauma do ano passado. É uma tentativa também de melhorar esse astral, de trazer novas perspectivas, novas esperanças. É preciso também entender que, quando as pessoas olham hoje, é possível que o mercado também, que o Botafogo se beneficie, de certa forma, de estar num grupo que tem um clube que, apesar do momento difícil na França, é um clube importante do futebol europeu, né? O Lyon. E que o Botafogo também possa ser visto, o jogador, como importante estar nesse grupo, nesse ambiente, nesse ecossistema desse grupo de clubes. Até porque alguns jogadores do Botafogo nessa era, né, transitaram do Botafogo ao Lyon. Né? O caso do Adrielson e do Lucas Perry, que inclusive está por lá. Esse pode ser um atrativo. Jogar no Botafogo é evidente que é importante. Jogar no Botafogo está jogando num grande clube, histórico clube brasileiro. E que vem tendo investimentos crescentes. Uma coisa importante quando a gente fala do Botafogo e fala desse mata-mata de Libertadores, é assim, a gente esquece, porque aconteceram problemas inesperados no início do ano, passar pelo Bragantino para o Botafogo é também ganhar tempo para que esse time, que possa nascer esse novo time, que é muito e bastante reforçado em relação ao ano passado. Esqueci que tem dois atacantes importantes que estão fora do time por lesão. O Jefinho e o Luiz Henrique. Que, assim, no momento da contratação, a gente pode falar agora com o Júnior Santos, que ele virou o Messi, se ele vai ser titular ou não, ou quem vai ganhar a vaga. Mas isso é uma outra discussão, Exato. Uma discussão positiva. Tem Exato, o Gregor, tem a possibilidade do Alan chegar mais adiante. E tem mais gente chegando. Isso. E tem mais gente chegando, a gente pode até colocar já. É uma reformulação que está em curso. Então, passar por essa fase é ganhar tempo para que você esteja na competição, que é sua principal disputa do ano, e tendo um elenco que está se formando e se reforçando. Reforçando ainda mais, né, na apuração da Jéssica Maldonado e do Rafael Zarco, um abraço para os amigos, o Oscar Romero, irmão, né, do Romero, que está no Corinthians, o Ângelo Romero, era um jogador que o Botafogo já namorava há um tempo, ou já flertava há um tempo. Ainda em 2022, Alex, antes da era John Textor, o Botafogo tentou a contratação do Oscar Romero, mas agora ele está livre no mercado, né, depois de deixar o futebol turco. E o Romero, então, está contratado, a apuração dos amigos aqui, os setoristas do Botafogo, está aí como um cara que vai chegar na próxima semana, já na semana que vem, faz os exames e acerta com o Botafogo para a temporada. O Romero é um deles. E ainda tem goleiro novo também no Botafogo aí para a temporada, que é o goleiro Raul, né, que estava com o São Luís, time lá do Rio Grande do Sul. De Juiz. O Raul tem 26 anos, destaque, né, no gauchão lá no clube de Juí. Então o Botafogo com mais duas caras novas. Olhando o teve Romero, lesão na questão do goleiro, né, o John. Uma infelicidade, né, cara? A infelicidade, o Botafogo sofreu com infelicidades realmente nos seus 3 reforços. Né? Impressionante. O goleiro, o Jefinho e o Luiz Henrique. Olhando, acho que o Raul chega, né, com uma oportunidade do Botafogo, olhando um destaque em campeonato estadual. E o Romero, que já é um cara mais conhecido, um cara de boca, né, o cara que estava agora no futebol europeu, por mais que, né, num time de outra prateleira que não em primeira, e já não é mais um garoto, né? Vou até conferir a idade aqui do Oscar Romero, 31. Não é veterano. Novo também. Ainda. Tá, e é bom jogador. Característica diferente do irmão, né? Um jogador que joga mais por dentro, meia. Mais qualidade até do que o irmão. Isso que eu te pergunto, é o irmão bom? É o irmão bom. Eu gosto dos dois, tá? Eu acho se for falar bom. Assim, não, eu também acho. Mas é melhor, ele é melhor porque ele consegue fazer essa função de pensador. O cara que pisa na bola, o cara que lança, o cara que domina, o cara que articula. E o irmão do Corinthians, ele é mais realmente atacante, ele é mais pra frente, mais até fazedor de gol, naturalmente. Mas é um jogador interessante, cara, de mercado. Parece que o Botafogo, ele contratou um cara que era importante demais no Inter, que era o Dave, que conhece muito de mercado. Então ele realmente produziu muito tempo lá pelo Inter. E ele já traz realmente, de repente, essas contratações aí pode acabar vendo porque o cara tem um mercado na mão. E tanto que o Raul, goleiro, você vê, se destacou lá, tem confiança, pode levar que vai chegar para você. E goleiro, quanto mais passa o tempo, como o goleiro joga menos, se ele não é aquele titular e tal,
ele realmente, conforme for passando o tempo, é só um que joga, ele vai estar realmente mais experimentado. Então é uma posição sim importante, até porque pela lesão do John e de certa forma a insegurança, né, que o Gatito ele vem passando, que ele vem vivendo, né, daquele goleiro que a gente já viu e é admirado com justiça, depois das lesões, desse tempo todo parado, ele ainda não voltou a ser aquele Gatito. E por isso também é importante você ter opção, como o Romero acaba chegando também, que eu acho que é algo sim importantíssimo. Como chegou o Savarino, que pode fazer essa meia, mas também pela beirada, você ter uma opção para ajudar nessa construção com o Eduardo para um ano que é desgastante para todo mundo, e você precisa sim de opção, cara. E o que o Mansur falou, eu estou reconstruindo esse clube desde 2 anos atrás, vamos dizer, né, do ano passado para cá, mas do final da Série B. É muito difícil acontecer você montar um time, o time chegar lá e bater campeão. Você precisa viver, sim, situações... Quase aconteceu, né? Quase aconteceu. Eles construíram isso. Então você vê que o John Textor, ele tem que ter, sim, um lugar especial nessa questão, que ele trouxe pro Brasil e pro futebol brasileiro, para um clube que poucos profissionais, às vezes, gostariam de trabalhar, porque tinha muita dificuldade financeira, muito mais por causa disso, não conseguia ver uma possibilidade de arrecadação, de estrutura também acabar não tendo, você sempre procurava uma outra opção. Ele trouxe todo esse atrativo pro Botafogo com todo o pacote que acaba vindo. Semana que vem, então, a gente vai falar, né, durante essa semana, no início da semana que vem, a preparação inteira pro jogo da volta. O jogo está aberto, 2-1 aqui pro Botafogo, promessa de grandes emoções no Nabi Abichedi, um time muito bem armado do Pedro Caixinha, que veio com coragem pro Newton Santos, mas enfrentou um Botafogo que tem no Júnior Santos até agora o seu grande cara da temporada, o Mr. Libertadores, o anjo das pernas confusas. Isso é um espetáculo. E outro, o segundo jogo, que vai para a parte final. Lógico, tomou o gol de empate no primeiro tempo, e o Botafoguense fala, né? É verdade. Logo depois... Só que no segundo tempo acabou vencendo. Exato. Eu duvido que não tinha um torcedor do Botafogo quando foi dando ali 88, os 43 no segundo tempo que não tava. Meu Deus do céu. Dá um, professor. Aí da onde era tanta desculpa, assim, desculpa assim, fazendo sentido da questão emocional, por que agora não está sofrendo? Então, algumas coisas ali dentro, eles estão conseguindo fazer Algo andou. E o Botafogo hoje venceu. O Botafogo venceu, então, o Bragantino 2-1, 2 do Júnior Santos. E o Juninho Capixaba fez o gol do Red Bull da equipe de Bragança Paulista.